Olá, 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 cidadãos da Galileia! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. E hoje a gente vai falar de um tema que eu tava há tempos querendo abordar aqui, que é justamente a Creator Economy. Esse lugar que as pessoas estão construindo marcas e essas marcas estão se transformando em negócios. Não mais só fazendo publicidade, não mais só fazendo seus lançamentos digitais, mas se tornando grandes empresas. E a gente tem uma convidada mega especial. Mas antes, se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, eu tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil e sou o fundador da Galileu Branding, uma consultoria que ajuda empresas a encontrarem seu posicionamento, identidade e expressão no mercado para gerar diferenciação. A gente trabalha com marcas como Itaú, Pet, Ambev, Whirlpool, Cora, Sankia, Sangoban e tantas outras marcas. Se você acredita que o seu negócio precisa de uma consultoria para justamente encontrar essa diferenciação, acesse galileu-branding.com, coloca lá a sua necessidade que meu time vai falar contigo e a gente vai conversar. Além disso, não esqueça, o BDP, o guia, o livro já está disponível para você comprar. Aquele guia que você gostaria de ter justamente com mais de 15 capítulos, 288 páginas e exercícios bem práticos para você que quer criar ou gerenciar uma marca. É só acessar galileunogueira.com/livro e garantir a sua unidade. Já estamos lá no top 3 de vendas da Amazon. Então, faz a gente continuar nesse top 3 de vendas por mais semanas, beleza? Vamos à minha convidada de hoje. Ela é vice-presidente de Marketing e Growth da Hotmart, que é uma empresa focada justamente em Creator Economy, líder de produtos digitais, do qual os meus produtos estão hospedados lá, inclusive. 17 anos de carreira, já passou por empresas como Nubank, P&G, Mattel. Atuou na equipe inicial de marketing do Nubank, quando ele tinha lá seus 1 milhão de clientes e agora chegaram nos 90, já passaram dos 90. É formado em administração pela FEA na USP, com especialização em marketing, branding e digital. Seja muito bem-vindo, Ana Beatriz. Obrigada, muito feliz de estar aqui com você hoje. Finalmente a gente vai poder gravar, né? Depois de muitas negociações, você até adiou uma viagem, fiquei sabendo que você ia viajar essa semana. Eu ia, mas o privilégio de estar aqui e falar com você do meu assunto preferido, né? Um podcast de branding e falar aqui da Creator Economy. Boa, vamos falar então o que é essa tal de Creator Economy. A gente ouviu muito nesses últimos 2 anos, principalmente 2 a 3 anos, essa construção desse novo mercado, porque virou um mercado. A gente viu os influenciadores ganhando essa projeção nos últimos, pelo menos aí, 5 a 7 anos, como influenciadores, fazendo bastante publicidade, anúncios para outras marcas, mas a gente viu um movimento que criou-se em torno dos influenciadores. Negócios, empresas, agências, produtos. Me conta um pouco mais, o que é esse mercado de Creator Economy? Não, e essa é uma pergunta muito interessante, que é um termo um pouco novo, né? As pessoas não conhecem tanto. E Creator Economy é esse ecossistema que fala de toda essa criação dessa produção digital, né? De conteúdo digital. Então, as pessoas conhecem mais os creators, né? Que são os produtores de conteúdo. Mas também tem um mundo à sua volta para fazer o conteúdo acontecer. Como você sabe muito bem, né? Você é um creator. Então, tem agência, tem produtor, tem infoprodutor, videomaker, copywriter, designer. Então, quando você considera esse ecossistema, a gente está falando aqui da Creator Economy, que é um mercado gigantesco, né? Quando eu saí do Nubank, enfim, vim para esse mercado, que eu consegui entender a dimensão dele. E óbvio que, como o termo é muito novo, tem gente que considera um recorte, considera outro, mas só para te dar um exemplo aqui, o banco de investimentos Goldman Sachs fez algumas projeções. Hoje o mercado já está em mais de 250 bilhões de dólares no mundo. Deus, é muito dinheiro. É muito dinheiro e tem projeção para chegar em 480 bilhões de dólares até 2027. É comparável a indústrias, as maiores indústrias de streaming, de entretenimento, de videogame, que cresceu pra caramba, né? Então, o mercado, todo mundo devia dar uma olhadinha para pelo menos entender um pouco mais. E é legal quando você traz esse ponto do mercado de Creator Economy, porque, de fato, a gente foca muito no influenciador, que é o creator, mas tudo que se construiu ao redor dele também acabou acrescentando para o mercado. A gente tem agora o surgimento de videomakers, uma demanda gigantesca, para fazer cobertura de evento, para gravar produto, para gravar aula. Você tem as agências de influenciadores, agências de creators, agências de conteúdo focadas em creator. Você tem agora os estúdios que a gente aluga para ter os cenários, para poder gravar os produtos, inclusive. Aí você tem os profissionais de copy, os profissionais de storytelling. Então, todo mundo tá no meio desse bolo aí de creator. Todo mundo tá no meio desse bolo. E como você fala, movimenta muito a economia, né? Em diversos aspectos. A gente tem até uma pesquisa da GV, da Fundação Getúlio Vargas, que foi encomendada aí pela Hotmart. Já tem mais de 389 mil trabalhos gerados aqui no Brasil. Caramba. Desse mercado de Creator Economy, porque é um universo para sair aquela produção de conteúdo bonitinha ali que todo mundo consome nas redes sociais. É curioso, porque quando eu comecei lá em 2020, eu não era um creator na minha vida, né? Eu fui um profissional de mercado, comecei a criar conteúdo em 2020 na pandemia.
E até então, na pandemia, eu tava eu e a minha câmera. Então, ali era aquele creator solo mesmo. É uma ring light fuleira, a câmera, uma luz ali que dava pra fazer alguma coisa. Mas conforme o tempo foi passando, a gente saiu da pandemia e o negócio foi ganhando tração, quando eu me vi contratando um monte de gente, né? Então hoje eu tenho 2 pessoas de social media que fazem de fato o meu conteúdo, uma pessoa que faz só cobertura de eventos junto comigo, então me acompanha pra fazer take, pra fazer corte, pra pegar depoimento de aluno. Daqui a pouco eu me vi contratando uma produtora pra gravar os meus cursos, então eu me vi num set com 10, 12 pessoas, né? Maquiador, produtor, diretor de cena, diretor de fotografia, é um negócio assim que de fato começou a construir um universo gigantesco e que gerou toda essa economia que você trouxe, né? Só que a gente viu uma outra coisa também, que foi nesse processo, a gente começou a ver os influenciadores que estavam ali dependendo da publicidade, porque a gente começou assim, a gente começou a ver, né? Você fazia publi. Como que é o salário do influenciador? É um publi. Ao longo do tempo, isso foi se transformando e os influenciadores começaram a entender sobre produtos digitais, por exemplo. Eu lembro que em 2021, mais ou menos, eu conversei com um amigo e ele falou assim, por que você não cria um infoproduto? E eu nunca nem tinha ouvido falar o que era um infoproduto. Por que você não cria um infoproduto, coloca para vender? E eu falei, gente, mas o que é um infoproduto? Não, um infoproduto é um produto digital, é um curso, etc. E aí os influenciadores começaram a ir para esse mercado, né, de construção de conteúdos, né, que podiam ser vendidos. Como é que é isso lá na Hotmart? Assim, você pode trazer algum número para a gente ter o tamanho, essa dimensão de como que são esses cursos, a quantidade de faturamento que tem hoje desses produtos digitais? Não, lógico, é. E você falou de uma coisa muito interessante, que é essa diversificação. Então, diversificação é uma grande tendência, né? Obviamente, você pode ter o dinheiro do publi, mas você tem o dinheiro da produção de conteúdo, você pode criar um curso, uma mentoria, um e-book, até um produto físico. A gente vê hoje muitos criadores de conteúdo que têm suas linhas de maquiagem, seus livros, suas consultorias. Então, tem todo um espectro gigantesco ali. E o Brasil, ele é muito protagonista nessa creator economy. Porque o pessoal adora uma rede social, então óbvio que também do lado do produtor e do lado do consumidor do conteúdo, a gente tem números bem não Então, só para te dar um ali da casa, 1 a cada 5 brasileiros já consumiu um produto dentro da plataforma Hotmart. Caramba! Então, não tô nem falando ali de todo o universo Brasil. Então, só na Hotmart, então é muito, muito grande. Do lado do produtor, a gente já viu assim, aumento de 70% do número de produtores que monetizam realmente a produção de conteúdo entre 2019 e 2023. Tem um estudo da Meta que fala que a gente já tem mais de 20 milhões de produtores aqui dentro do Brasil. Então, é muita, muita coisa. Só na Hotmart, até o momento, a gente já conseguiu movimentar mais de 10 bilhões de dólares nessas vendas. Gente, é muito dinheiro, né? Muita. E literalmente qualquer um pode criar um produto hoje, né? Se você resolve criar um produto digital, você consegue criar tranquilamente. Sim, é uma questão muito de você ter um conhecimento, né? Um conhecimento que você quer compartilhar ali com o mundo, você tem uma autoridade, a gente fala muito isso. Você tem que ter uma expertise, né? Algo que você queira compartilhar, mas que você tenha uma profundidade naquilo para fazer com responsabilidade. E você criar um posicionamento, uma diferenciação, uma comunidade engajada, mas qualquer um pode. E você pode começar de uma forma bastante baixo custo, como você falou. A maioria das pessoas começa com o celular, compra ali no e-commerce um ring light, alguma coisa assim, 50, 60 reais já compra um. E você começa a fazer sua produção de conteúdo. E você tem muita ajuda dentro da plataforma para fazer isso. Porque às vezes as pessoas têm dúvida, né? Tipo assim, putz, nunca fiz, será que eu vou conseguir? Sim. Como que eu vou fazer? Como que eu estruturo um roteiro, né? Como os que eu módulos. Falo? E a verdade é que tem um universo de ferramentas ali que pode te ajudar isso. Então, por exemplo, na Hotmart, vamos supor, se você fosse agora criar o seu curso de branding. Então, você já sabe do seu nicho, né? Da sua autoridade, você quer falar de desenvolvimento de marca. Então, você vai lá, tem o nosso website, tem a Hotmart AI, tem uma parte ali, uma landing page que você consegue colocar. Então eu quero essa especialidade. Então, a gente já, através de inteligência artificial, começa a mostrar para você a montar o que seria esse curso, os módulos, a programação. Então, você não precisa partir do zero. Tem muita informação também gravada, tanto no YouTube, quanto o que a gente fala dos nossos episódios gratuitos de Hotmart Academy, para você produzir o conteúdo passo a passo. Depois tem uma série de ferramentas e ajudas para você fazer, não só o upload do seu conteúdo, mas não adianta ter conteúdo se você não tem audiência, né? Fato. Também tem isso. Aí você tem que conseguir, a gente ajuda a criar a página de vendas através do Hotmart Pages, que basicamente, uma página de vendas você ter o preço do seu produto, você ter a descrição, quem você é, para você capturar leads, né? Ou seja, pessoas que possam estar interessadas nesse conteúdo.
A gente tem a parte de CRM e depois a parte de como você faz a venda para de mais países. Então, a plataforma te ajuda bastante. Você não precisa saber de tudo para começar. Então, vale dar uma testada, né? E ver como você se desenrola ali. Mas você tocou num ponto aqui super interessante e como a gente tá num podcast que fala sobre construção de marca, eu vou pegar nesse ponto aqui também. Boa. Que é justamente essa construção primária de audiência e de autoridade. Né, eu vejo também muito nesses movimentos de construção desse criador que quer ganhar dinheiro na internet. Né? Esse primeiro, quero ganhar dinheiro na internet. De nada adianta você montar um produto, gravar, se você não tem audiência para comprar esse produto. Então, aqui já é um primeiro ponto de construção de marca. Eu falo muito para os alunos, né? A gente está no BDP, que é um produto que começou na Hotmart também, lá em 2021. A gente já está na 14ª turma, já fizemos 3 presenciais, vamos ter uma aula agora mais para frente também. Só que para o produto ganhar aquela tração, ele só ganhou tração quando eu ganhei tração como marca. Quando eu também construí mais autoridade, quando eu tive mais visibilidade em outros canais, quando eu fui para outros podcasts, quando eu comecei a dar entrevista em alguns veículos de comunicação como o Globo, Exame, Folha, que meu nome começou a ganhar autoridade para que aí depois uma pessoa fosse comprar o produto. Porque a gente, às vezes, escuta, né? Vou lançar um produto. Mas, assim, as histórias mesmo de quem fatura, quem ganha dinheiro, são essas marcas que foram bem consolidadas, né? A gente tem um espectro gigantesco. Ela pode ter milhões de produtos, mas o que de fato vende, que vira o seu sustento, que vira o seu salário, não são todos, né? Com certeza, assim. Tem um aspecto central que é monetização, não é assim, criar um produto, vender e pronto. Né? É como que você cria o valor que sua audiência está disposta ali a pagar. E essa criação de valor passa invariavelmente por uma construção de uma diferenciação, de um posicionamento, né, de uma marca forte. Isso a gente vê, os nossos principais criadores de conteúdo, todos têm uma comunidade altamente engajada, né, você tem que criar essa comunidade, todos têm uma marca muito bem consolidada e ancorada, né? Então, é bem importante para quem está começando e quem quer realmente começar a produzir conteúdo, entender muito, e as pessoas às vezes ficam pensando muito no como, né? Será que eu faço primeiro um livro, um evento presencial, é um curso? Mas pensa primeiro no seu quê e para quem junto. É um passo só ali, né? O que é o seu nicho, o que é a sua autoridade, onde você quer chegar e principalmente pensa nisso acoplado. E por isso que eu falo que é o primeiro passo, junto mesmo, com a sua audiência. Que problema você quer resolver, que dor você vai resolver dela. E também o que ela tá querendo, né? Como você se engaja, como você conecta. Então, acho que minha dica é muito isso, assim, não adianta você querer expandir e falar com todo mundo, senão você não fala com ninguém. Então, realmente, começa a criar uma comunidade engajada, uma marca forte que passa, sim, por um posicionamento forte, uma diferenciação, por uma diversificação. E aí, começa daí, aí escala, né? Não tenta fazer o caminho contrário. Um hackzinho ali pra crescer rápido, escalar rápido, né? O pessoal adora atalho. E a gente vê isso, sabe? A gente acompanha muito as pesquisas, né? Tanto o Google quanto o YouTube. A maior volumetria de pesquisa está nisso. É como ganhar dinheiro de forma rápida, né? Sem sair de casa. Sem sair de casa. É sempre assim, de forma honesta, mais rápida, sem sair de casa. E a verdade, gente, que precisa de muita consistência, né, Galileu? Você sabe disso. Não é do nada que a questão acontece. Então, precisa de consistência. Você precisa estudar o seu número, estudar a sua audiência. E consistência não é só repetir a mesma coisa, né? Dar murro em ponta de faca. Não é isso. É realmente aquela cola invisível ali em tudo que você está fazendo que caracteriza essa identidade de marca, que vai te dando essa autoridade, que vai te dando essa credibilidade e que você consegue expandir seu negócio. Vou falar de construção. Eu gosto muito de usar o significado das palavras como elas são, né? Quando a gente fala de construção, o que é uma construção? Você coloca um tijolo, coloca o cimento, coloca o tijolo de novo, coloca o cimento, coloca o tijolo. E essa construção leva tempo para acontecer. Trazendo um pouco do meu case aqui, pessoal, a minha primeira turma do BDP, lá em 2021, tinha 9 alunos. A primeira turma tinha 9 alunos, na verdade tinha 10 alunos na primeira turma. Ainda não era Hotmart, porque não tinha nem ainda formatado, nem gravado nada. Eu simplesmente abri um stories falando, gente, eu vou começar a dar aula de brand, quem quiser me manda uma DM. E aí, 10 pessoas mandaram a DM, eu mandei um link de pagamento direto do banco, de maquininha, esses link virtual. E aí, 10 alunos se inscreveram. Quando a gente foi pra turma 2, a gente ainda estava na pandemia, então não podia gravar em estúdio, não podia fazer nada, tinha que fazer de casa. Então eu resolvi fazer ao vivo. Fui fazer a turma 2, turma 2 teve 9 alunos. Enquanto isso, eu estava com uns 3.000, 3.200 seguidores. Então, ainda estava construindo a comunidade, as pessoas estavam vendo o meu conteúdo, estavam começando a entender a minha didática, a forma de explicar. Mas uma coisa que foi muito legal
que eu quero compartilhar com todo mundo que está ouvindo essa história de construção de produto, é que eu contratei uma pessoa de produtos que trabalhou comigo na Me Poupe, que ajudou a formatar os produtos da Natália, para me ajudar a formatar um produto. E acho que aqui também tem um ponto, né, que a gente acaba querendo fazer tudo nas nossas mãos, tudo sozinho. Eu entendo que tem a plataforma que pode te ajudar, mas se você tiver condições, né, principalmente essa é a dica que eu deixo, se você tem uma condição de pegar uma parte do seu dinheiro que você vai investir, contratar alguém que sabe fazer um produto, você vai acelerar bastante o seu caminho. Então, a Nazão, que foi a Natália que trabalhou comigo, que não é a Arcuri, é a Figlioli, ela me ajudou a estruturar o BDP. Mais ou menos assim que você tem que ir, a promessa de vendas, a carta de vendas, né, muitas das antigas, seus argumentos, o preço é mais ou menos esse. E eu fiz a minha lição de casa como marca, de fazer um benchmark em todo o mercado, entender as promessas de todo mundo e tudo mais. Da segunda turma para a terceira, aí a pandemia tinha acabado, os estúdios voltaram a reabrir. Eu fui lá e fiz direito. Fui para um estúdio legal, gravei todas as aulas em Full HD, com áudio super legal, fiz uma edição bacana, tinha figurino, tinha nananã. Minha terceira turma teve 54 alunos. Então a gente saiu de 9 para 54. E aí depois é só história que a gente já formou. Colou. Exato, depois já foram mais de 1.200 alunos formados ao longo desses anos aqui, né? Então, falando sobre isso, aí a gente teve um segundo salto. Que foi, o influenciador foi lá, entendeu que publi não era o centro da vida dele, ele foi lá, adicionou a camada de produtos digitais ou físicos, e agora a gente tá vendo os influenciadores, creators, empresários. Né? A gente tá vendo agora essa creator economy migrando para um lugar de um pouco mais de gestão, de querer de fato lançar um produto físico, e aí pode ser uma linha assinada, pode ser uma colaboração, pode ser um produto completamente diferente, como a gente vê o MrBeast lançando energético, né? Uma coisa que a gente não imagina. Como é que a Hotmart está enxergando esse movimento dos creators que deixam de ser só produtores ali digitais e passam a ter um negócio também? Que aí envolve eventos, envolve convenções, envolve mentorias em grupo, os famosos masterminds. Como é que vocês estão enxergando esse movimento da Creator Economy também? Acho um movimento super importante de sofisticação da Creator Economy, dessa evolução. A gente vem percebendo, sim, ao longo dos últimos anos, essa transição. E acho que é uma evolução natural, né? Os creators, primeiro eles estavam nessa produção de conteúdo, aí eles começaram a desenvolver as comunidades engajadas e as marcas, e agora eles estão nessa transição para ser um negócio. E os números mostram que é muito vantajoso. Tá? Então, a pesquisa da FGV, que até eu já tinha mencionado um dado anteriormente, ela mostra que os produtores que tem uma empresa aberta, né? Ou seja, que tem um CNPJ, eles faturam em média 2 vezes mais do que aqueles do CPF. E não é criar, obviamente, o CNPJ que vai trazer isso, né? Mas o que a gente vê em termos dos nossos melhores e dos nossos maiores criadores de conteúdo que fizeram esse movimento, isso acontece justamente pelo exemplo que você falou. Você começa a internalizar uma certa sofisticação. Então, sai só da sua figura, existe uma sofisticação de gestão. Existe realmente uma equipe que te ajuda em assuntos que talvez você não era expert, né? Que você não tinha um conhecimento profundo. E isso vai permitindo que você escale, que você ganhe fôlego no seu negócio e que realmente você expanda para diversas áreas. Então, a gente tem na Hotmart, não só… As pessoas conhecem mais até, né, o produto… vou fazer um host de um produto digital, mas você já pode fazer o bundle, ou seja, acoplar um produto físico, né? Muita gente, por exemplo, tem curso de livro, né? E aí já manda os livros, o clube de livro já manda o livro. Tem também outros exemplos lá de marcas bem construídas. Por exemplo, do Grupo Permanil, o Pedro Sobral, né? Tem o Subido. Pedro Sobral está me devendo uma visita aqui, ó, Hotmart. Agiliza esse negócio. Aí, Pedro. Pedro, pelo amor de… Cara, o cara é referência, mas não dá entrevista pra lugar nenhum. A gente não consegue enxergar esse cara em nenhum podcast. Eu nunca consegui assistir uma entrevista dele, você acredita? Olha só. Falar com ele. Exclusivo, né? Exclusivo. E assim, o pessoal, gente, veste a camiseta. Ele tem a camiseta, as canecas, Sim, os subidos, né? Os subidos ao vivo. Exato. A gente viu agora no Hotmart Fire, né? As pessoas com a camiseta, com orgulho. Isso é comunidade engajada, isso é marca. Isso é você diversificar, olhando a sua audiência, o comportamento da sua audiência, entendendo para onde a diversificação vai. Então, a gente, tanto do ponto de vista de produto… A gente está ampliando esse espectro para atender essa nova necessidade da Creator Economy, quanto também vendo com muito bons olhos essa sofisticação. São empresas, né? São empresas gigantescas. Falei de um exemplo, mas tem em diversas outras áreas, diversos outros nichos. Tem hoje pessoas que começaram, a Fluency Academy de idiomas, Exato. Começou com Ravi e o Fim. Uhum. Cara, hoje eles têm uma empresa muito sofisticada, mais de 480 mil alunos. Tem o investidor da General Atlantic, né, que é o mesmo da Hotmart. Então, é muito bacana, dá muito orgulho ver todas essas histórias e como realmente a Creator Economy está transformando aí a vida de milhões de pessoas.
Eu acho que aqui tem uma coisa que eu sempre converso com alguns criadores que também a gente troca muito, né? E principalmente esses criadores que vêm de um lugar. Eu tenho um amigo que é ator, por exemplo, da Globo, que começou a fazer publi, e aí ele começou a ver que tinha alguma coisa ali. Ele falou, não, eu acho que mais do que publi, eu acho que posso ir para outro caminho. Mas eles acabam se enxergando muito só como criadores também, né? E eu acho que tem uma pitadinha de gestão. Você trouxe aqui um exemplo do CNPJ. Pode parecer, o CNPJ de fato não vai fazer a abertura do CNPJ não te faz escalar nada. Mas uma coisa muito simples é, se você não tem um CNPJ, talvez você não consiga chegar numa empresa que vai comprar cursos para os funcionários dela, porque ele vai precisar de uma nota fiscal para pedir um reembolso, por exemplo. Né? Então, às vezes, você não ter um CNPJ faz com que você não seja considerado numa empresa. A gente já teve, por exemplo, no BDP, pessoas do Clube Med, que a própria empresa entrou em contato e falou, eu quero mandar 4 funcionários para fazer o presencial. Só que eu preciso ter um CNPJ aberto. Então, se você não tem um CNPJ, você perde uma oportunidade até de se relacionar com os times de RH, de treinamento, capacitação. A gente já teve alunos da Fundação Grupo Boticário, a gente teve várias empresas que precisavam desse nível de sofisticação. E não é mais, é o curso Galileu, aquele creator que tem lá, que não emite nota, que não tem CNPJ, é tudo meio informal. Então a gente tem um ponto de gestão. E eu queria ver o que vocês estão sugerindo, que dicas vocês estão dando para esses influenciadores começarem a se enxergar como empresas e, consequentemente, como marcas também. Sim, tem essa questão de gestão. Tem outro ponto também de gestão que ele dá autoridade, né? Sim. Quando você monta uma empresa, automaticamente as pessoas relacionam, então ele tá sofisticando, ele tá maior, tá dando certo. Tá crescendo. Tá crescendo. E isso é uma bola de neve ali positiva, né? Porque aí você cresce, realmente vai. Então, pode ser um movimento bem interessante para algumas pessoas. E como você falou, nem todo mundo tem skills, né? Tem realmente habilidades de gestão para conseguir levar a empresa para o próximo nível. Então, o que a gente vê, eu acho que tem 2 coisas importantes para evitar os principais erros, porque algumas empresas não dão certo, né? Elas falham em qualquer indústria, né? E acontece isso na Creator Economy também. Que a primeira é como que você tem esse autoconhecimento de entender no que você é bom e você vai atrás de informação ou se une realmente com outros criadores, com outras empresas, com freelancers, com todo esse ecossistema da Creator Economy para você conseguir fazer essa sofisticação quando você está na empresa. Então, a gente vê isso acontecendo, isso é muito importante. E tem um segundo ponto também que, normalmente, as pessoas, os criadores de conteúdo que estão fazendo essa transição para a empresa, eles não conseguem tanto fazer uma questão de entender se já vai dar certo do começo, né? Ninguém tem ali bola de cristal para saber, obviamente. E, às vezes, eles não têm recursos ilimitados. Muito provavelmente não tem. Quem tem, né? Quem tem, Quem tem nos dias de hoje recursos ilimitados? E é importante, então, testar, né? Eu acho que um dos outros erros, ou algumas coisas que acontecem de algumas empresas que não dão certo, é que existe um investimento de dinheiro all-in, né? Ou seja, tudo de uma vez. E aí as pessoas não têm fôlego para testar novas avenidas se a primeira avenida não dá certo. Então, testa primeiro, começa pequeno, né, com uma comunidade engajada, testa o que vai dar certo ali, para ver se dá certo. Tem vários dados que hoje você consegue ter até de forma gratuita, né, para você saber se você está indo para a direção certa ou não. Principalmente, ouça sua audiência. Por favor. Eu acho que básico, se ninguém né? comprar, é o principal feedback, o principal retorno que você pode ter é esse, né? Então, ou se vai ajustando. Então, não gaste tudo de primeira, realmente reserve. É melhor começar menor e talvez não tão sofisticado, com a câmera, com os aparelhos ou com todo o cenário que você queria, mas testar mais avenidas do que colocar todo o seu investimento de uma vez. Aqui tem uma coisa que eu vou acrescentar um pouco também do meu case aqui, porque eu acho que inspira bastante. Tem uma coisa que é o teste. Às vezes a gente fica escutando assim, não, vamos testar, tem as ferramentas. Gente, o teste às vezes é você mandar para 3 amigos fazerem um curso e você pedir para eles falarem o que eles acharam. Exato. Se eles foi bom, se era gostoso de assistir, se estava chato, se o conteúdo era interessante, se não era. Não é necessariamente um teste que você tem que contratar uma ferramenta, uma pesquisa. Encomendar uma pesquisa. Exato, né? É um teste que às vezes é simplesmente você falar, vou chamar 4 amigos e vou dar o curso para eles assistirem, de graça lá, só assiste e depois me fala o que você achou. E até com a sua própria audiência também. Você abre um stories e fala, gente, vou lançar um produto, queria fazer um teste, joga todo mundo para um grupo de WhatsApp, coloca as pessoas lá, monta um formuláriozinho de 3, 4 perguntas, e só recebe. Eu mesmo já fiz isso algumas vezes. Tem um produto meu que ainda não foi lançado. Ele vai ser lançado ano que vem, eu acho. Mas eu já testei com minha base de ex-alunos. É um produto para marca pessoal. Eu ainda não quero entrar nessa seara, mas já tenho um produto pronto. E na época que eu modelei tudo, eu falei, cara, mas será que vai funcionar? E aí eu peguei, mandei para minha base mesmo. Falei, gente, eu tenho um produto aqui de marca pessoal.
Já montei as aulas inteiras, é um curso de 2-3 horinhas. Mas eu queria muito ouvir de vocês o que vocês acham. Não precisa dizer se o curso é bom ou ruim, eu só quero saber assim, o que você achou, o que foi essa aula pra você. Se vocês me responderem essa pergunta, era uma pergunta só. Como foi fazer o curso tal? Me responda essa pergunta e eu libero o acesso de graça pra vocês. E aí eu tive, 45 alunos assistindo. No final, eles mandaram todo o feedback. Gostei disso, não gostei daquilo, essa aula foi chata, essa aula foi boa, essa aula era completa. E aí, eu já parei e falei, bom, agora eu consigo ajustar pra realmente, quando eu for gravar, eu já chegar com um produto redondinho, né? Perfeito. Isso é tão rico, porque às vezes você acaba considerando, e é normal isso, os seus próprios critérios para ver se tá bom ou não. Acho que essa profundidade não tá boa ou não. Mas você é o expert, né? Você tem que entender como você adapta a sua comunicação, o que as pessoas vão entender, o que elas não vão entender. E para isso você precisa desses retornos. E de uma forma muito simples, como você falou, você já consegue melhorar muito o seu produto e economizar uma série de rodadas ali de possíveis outros testes, né? Exato. Eu vou adicionar aqui um comentário para vocês, cidadãos. Por mais que a gente tenha que fazer teste de produto, né? E a gente sempre tem essa lógica do MVP, né? Que é o mínimo produto viável, MPV em português. Mas assim, estrutura um produto bom primeiro. O mínimo produto não precisa ser o mínimo ruim. Ele pode ser um mínimo bom. De você realmente estruturar o produto, pensando na audiência que vai receber isso. É um conteúdo bom? Tá gostoso de assistir? Tá gostoso de ler esse e-book? Eu realmente estou acrescentando para a vida das pessoas? Porque também não adianta você gastar energia fazendo um produto meia boca. Porque primeiro, isso não constrói para sua marca. Segundo, você vai ter retrabalho lá na frente, porque você sabe que o produto não tá bom. Nem você mesmo tá satisfeito. Né? E eu digo que esse é o principal termômetro. Se eu olho para o e-book e falo, nossa, tô achando eu mesmo chato, que foi eu que escrevi, então provavelmente o consumidor também vai achar chato. E depois você testa com seus amigos, traz uma comunidade ali sua, seus principais seguidores, os mais engajados. Fazendo isso, você já vai poupar muito prejuízo lá na frente, e principalmente num processo de construção de marca. Não, e o que você fala é muito interessante. No Nubank, a gente falava do termo MLP, que é Minimum Lovable Product, que é o produto amado mínimo, que é exatamente isso, né? Não adianta o mínimo dos mínimos, tem que ser o amado. E acho que só uma última dica do que você falou é ter consistência, porque acho que muitas pessoas desistem antes de dar certo, né? E não vai ser de um dia para o outro. Acabei de contar aqui. A primeira turma, 10 alunos. A segunda turma, 9 alunos. A terceira que foi dar 52. Exato. E assim, a gente tem criadores de conteúdo que publicaram, não eram dezenas, centenas, milhares de vídeos. Thiago Tesman tem 1.800 vídeos no YouTube. Eu amo receitas, né? Uhum. E o Beto Alves, esse fim de semana, ele tava falando disso. Ele mostrou até o gráfico dele de seguidores, né? Que hoje tem mais de 1 milhão. Mas ele começou com muito pouco e por muitos anos foi muito pouco. E ele passa assim, olha, eu teria desistido aqui. Muita gente teria desistido aqui, mas eu continuei e dei certo. Então é aquela consistência com inteligência que a gente falou, mas ela precisa acontecer também no ambiente desse movimento aí para o CNPJ, para você conseguir ajustar tudo, para você conseguir construir sua comunidade e realmente escalar e monetizar. Excelente. Consistência é a palavra-chave para qualquer coisa na vida, para a construção de marca ainda mais. E uma coisa que você trouxe lá nas primeiras perguntas, que é essa questão de fôlego financeiro. Eu acho isso super importante. Eu venho falando sobre isso já nas palestras que eu dou. A construção, ela leva tempo. E para que a gente sustente esse tempo, tem que ter dinheiro. Né? Então, você não pode realmente colocar todo o seu investimento naquilo, senão sua empresa pode realmente vir a quebrar. E segundo os dados do Sebrae, né, a gente tem basicamente 48% das empresas fechando nos primeiros 2 anos e quase 80% fechando nos 3 anos. E quando a gente olha o motivo do fechamento, é fluxo de caixa. Não é que essas empresas têm produtos ruins, não é que ela não faz um bom atendimento. Ela só não tem a gestão financeira a ponto de se manter durante mais de 3 anos ou 4. Então, quando a gente fala sobre esse movimento de creator, né, e eu vi isso na pele. A minha primeira turma, segunda, terceira, para a terceira ter 54, para aí sim começar a ter um faturamento, que na minha visão já era uma escala, né, sair de 10 para 54, eu precisei sustentar durante 1 ano e meio quase, o negócio em si. Tinha que ter outras fontes, e aí é onde entra a diversificação que a gente comentou no início do episódio. Era um publi que eu fazia aqui, uma palestra que eu fazia ali, o produto estava começando a engrenar. A minha primeira turma eu faturei R$6.000, porque era R$600, foram 10 alunos. Depois na segunda turma foi 5.400, porque só tinha 9. Então assim, 5.400 quando era eu sozinho na empresa, beleza, era o dinheiro que caía para mim, na minha própria conta. A turma era online no Zoom, era com o meu próprio computador, então o que eu estava dando ali era meu tempo. Quando a gente foi para a terceira turma, que eu fui para estúdio, gravei, que tinha uma equipe, o produto já custou R$50.000 para produzir. Então ali você já tinha um desafio, que era, eu preciso no mínimo vender R$50.000. Será que eu vou conseguir vender esses 50 mil já de primeira? E ali foi uma aposta minha. Tipo, talvez eu não conseguisse ter 50 mil nessa terceira turma. Talvez eu vendesse 25, 20.
E eu teria que arcar com esse prejuízo, né, entre aspas, para poder escalar nas próximas turmas. Porque a gravação ela não ia ser usada só na turma 3. Tanto que a gente ficou 2 anos e meio com esses mesmos conteúdos, porque eram frescos, atuais, eram de teoria, e que se pagou ao longo do caminho. Mas eu tive que sustentar a empresa também, conforme eu fui contratando social media, relações públicas, quando eu fui fazendo mais tipos de trabalhos diferentes, estrategistas, para poder me auxiliar em consultoria. Então, o produto em si não ia bancar a estrutura toda. Eu precisava realmente diversificar nesse começo para depois fazer uma virada. Então, conselho aí para vocês, cidadãos. Construir marca não é fácil, não é barato, já avisei isso pra vocês. Custa dinheiro e construir marca boa custa mais caro ainda. Exato, né? Construir com excelência custa caro. Exato. E é por isso que algumas pessoas fazem no paralelo, né? Elas ainda têm o trabalho, um outro trabalho, um trabalho CLT, e elas começam a produção de conteúdo, ou elas fazem uma reserva de emergência, né? Um investimento inicial ali para conseguir sustentar esse começo e até conseguir escalar e construir a comunidade mais engajada ali no mercado. Exato. A escola Me Poupe de reserva de emergência, que eu aprendi bastante quando eu estive lá. Ótimo. Eu já contei a minha história aqui, né? Meu negócio, eu tinha basicamente 1 ano e meio de salário guardado para começar a minha empresa. Eu sou a exceção da exceção da exceção, mas isso me deu muita paz. Porque realmente, na turma 1 não vendeu bem, a turma 2 não vendeu bem, para depois na 3 você falar, nossa, agora o produto escalou. Mas isso teve um intervalo de 1 ano e meio. Né? Então eu tinha que ter dinheiro para ir sustentando, tive que ter dinheiro para gravar o produto, para fazer do jeito que eu queria. E eu, no caso do meu nicho específico de branding, eu não podia fazer um produto na webcam, gravado com celular. Eu tinha que realmente fazer um investimento inicial. Então isso foi o que me trouxe paz. Ao mesmo tempo, o fato de você gastar para fazer essa produção acontecer também construiu a imagem do produto. Que é quando ele foi lançado, a pessoa falou, caramba, é um produto em Full HD, no estúdio, com luz boa, com slides bem feitos, com design, com motion legal, com a introdução, um flow de aula bacana. Então isso construiu a imagem do produto, foi mais fácil vender. Então eu sempre falo, você constrói a marca primeiro, você vende depois. Sim. Você primeiro precisa construir essa comunidade, essa audiência, essa percepção de confiança, para quando o produto vir, a pessoa fala, beleza, eu gosto desse influenciador, gosto desse criador, gosto da maneira que ele ensina, quero estudar mais com ele. E aí eu vou começar a comprar os produtos. A Hotmart ela já é bem conhecida para esse caminho de produto digital. A gente já fala há muito tempo. E a gente está vendo essa jornada de evolução. Então, recentemente, eu fui agraciado com alguns reconhecimentos da Hotmart, que eu acho que isso é muito legal. O primeiro deles foi, a gente fez os primeiros lançamentos, né? Isso a gente está falando de quase 3 anos de existência do produto lá dentro, BDP e tudo mais. E quando a gente bateu 100 mil de faturamento, somando, né, todas as vendas que a gente fez, e o produto foi escalando, eu também esqueci de mencionar isso. A gente começou com o BDP Imersão, viu a necessidade de um conteúdo mais introdutório, lançou o BDP Introdução, e depois a gente viu a necessidade de um conhecimento mais avançado, lançou o BDP Especialização. Então, que uma esteira de um produto virou 3. Com isso, né, a gente conseguiu pegar um público maior, conseguiu faturar mais. Eu via os nossos queridos criadores ganhando suas placas. Só que eu, mísero, coitado, faturei só 100 mil reais, não ganhei minha placa, porque não tinha essa placa. Quando eu faturei os 50 mil, também não tinha nada. E aí eu falei, caramba, meu sonho é, de fato, ser um black box da Hotmart. Basicamente, quero receber a minha caixa. Só que tinha uma meta lá um pouco distante pra mim. Eu olhava pra aquilo e falava, caramba, será que eu vou conseguir um dia? E eu fui no escritório de vocês, inclusive. Primeira pergunta foi, você já recebeu sua black box? Aí eu falei, ainda não, cara. Calma, vai dar bom. E um belo dia eu resolvi olhar aqui como é que tava um relatório de vendas, olhando para todas as comissões e faturamento ao longo do tempo. E eu tive uma surpresa. Eu falei, meu Deus, eu tô perto de chegar. Como é que funciona esses movimentos de reconhecimento? Porque, de onde vem essa ideia de gamificar essa jornada? O que gera emocionalmente? Porque para mim, virou uma meta. Assim, eu falei, cara, eu quero ter essa caixa, quero ter esse reconhecimento, preciso trabalhar para isso. Eu acho que o seu comportamento é o comportamento realmente dos criadores de conteúdo e do porquê a gente fez isso. Né? Na Hotmart, a gente tem 2 trilhas de reconhecimento. Uma que realmente celebra toda a sua história, que a gente chama de legacy. Então, desde o começo, né, não importa quantos anos você está criando até o momento, que é o faturamento líquido dessa história, que justamente são essas plaquinhas. Tem agora, e a gente até reconhecendo os momentos difíceis, que é realmente esse comecinho, né? A gente tem o amuleto de 10 mil, agora a gente tem a placa de 100 mil, que já é um marco gigantesco para as pessoas. Além das, por exemplo, a Black Box de 1 milhão e tem algumas outras placas de alguns milhões, chega até o capacete de 250 milhões. Gente, esse capacete vem aí. Vem aí. E é muito bacana. E elas são muito bem feitas, são muito lindas, assim, muito orgulho do meu time ali que faz. Isso vem muito dessa ideia de como que a gente
é parceiro. A gente humaniza, a gente tangibiliza essa coisa de ser parceiro. Porque às vezes o criador, ele se sente muito sozinho nesse movimento. Com certeza, assim. Ainda mais eu que estava na pandemia, 2021 e 2022, era criando em casa sozinho. Exato. E essa tangibilização, ela mostra, né? Ela é um reconhecimento. Poxa, você tá chegando lá, continua. Continua e vai que tá dando certo. E foi interessante que a gente foi vendo um comportamento das pessoas utilizarem as placas como autoridade. Então, tem muitos anúncios, muitos ads de criadores de conteúdo que usam a placa da Hotmart como chancela mesmo. Olha, eu tenho a placa X, a placa de 1 milhão, a placa de 5 milhões. É porque isso dá essa autoridade. Olha, eu já faturei esse número, então é porque eu tenho credibilidade no assunto que eu tô falando, né? E a gente também tem uma outra trilha de reconhecimento que é do ano, né? Então, a gente celebra o momento e celebra a jornada, então, do ano anterior. Que aí a gente tem para os maiores clientes e tem camadas diferentes ali. Mas encontros, justamente por isso, para essas trocas. Né? Então, os problemas que você está passando são problemas que outras pessoas, mais ou menos, do seu faturamento estão passando. Eu acho que é muito bacana ter essa troca. Esses momentos de vocês conseguirem ter aprendizados. Como é que o outro fez, como né? que o outro fez para resolver. Então, é bem interessante. Eu participei nesse ano, né, das jornadas, desses encontros. E é muito rico. A gente aprende muito. Acho que todo mundo sai de lá melhor, assim, na veia de mais ideias, mais oxigenado, né? Não são necessariamente receitas de bolo, você cria seu próprio, né, para ter essa diferenciação. Sim. Mas você se inspira, você se oxigena, você faz parte de uma comunidade. E muito dessas trilhas de reconhecimento vem para isso. Vem para fazer parte de uma comunidade, celebrar e ninguém se sentir sozinho aí na jornada da Creator Economy. Essa jornada, ela é bem solitária mesmo. Posso falar isso por mim, né? E ainda mais… Eu já vindo do mercado, trabalhei muito tempo com construção de marca, então eu já tinha conceitos muito prontos na minha cabeça. Tem que fazer assim, os conceitos da publicidade, né? Então, boa produção, boa luz, boa aquilo. E conforme a gente vai trocando com outros criadores, você vai entendendo um pouco mais sobre estratégias de lançamento desse produto, você vai entendendo um pouco sobre tráfego, que é uma coisa que eu não lidava diretamente. Eu lidava com a parte de mídia nas agências, né? Mas não era eu que comprava, não era um gestor de tráfego que estava comigo. Quando você conversa com alguém, a maneira como a pessoa lançou é bem diferente, não é uma fórmula necessariamente, ela criou a própria maneira de lançar. Então, eu acho que esse processo e esses reconhecimentos são muito legais, justamente porque, primeiro que te dá o gás, né? Quando esse ano que vocês começaram a criar justamente o amuleto e a primeira placa do 100 mil, foi quando chegaram na minha casa esses dois. E foi surpresa, porque eu não tava esperando, não sabia que ia ter. E quando chegou na minha casa, eu falei, caramba, será que tá desatualizado? Porque eu já passei desses 100 mil, né? Tipo, tem mais… acontecendo? O que tá acontecendo? Chegou só agora. Só que como eu vim da época de Me Poupe, eu sabia também que as plaquinhas do YouTube demoravam muito pra chegar. Às vezes a Natália bateu 5 milhões, a placa chegava quando ela tava com quase 6 já. Né? Então eu falei, deve ter demorado. E aí depois, quando eu abri a placa, tinha uma carta explicando que agora tinha sido lançado um programa para esses primeiros reconhecimentos. Então isso me deu um gás muito bom, porque eu falei, cara, realmente eu tô no caminho certo. Vamos seguir essa jornada. Me dá, de certa maneira, também como você falou, autoridade, né? As pessoas sentem que você tá no caminho pelo fato de alguém reconhecer de fora. E eu acho que quando eu compartilho com a minha comunidade, os cidadãos da Galileia, eles também torcem por mim. Do tipo, que legal que você conseguiu essa conquista. Eu vou celebrar junto com você, porque a gente também comprou o seu produto. As pessoas também são parte desse processo. Então eu gosto muito dessa ideia. E eu soube que a gente tem uma surpresa hoje. Sim! Temos uma surpresa hoje. Tô muito animada por este momento. Temos uma pessoa aqui na produção, escondida. Pode entrar. E a gente recebeu um bolo aqui, comemorando justamente esse momento, cidadãos, que eu quero dividir com vocês. Eu finalmente me tornei Hotmart Black. Aê, é isso mesmo, produção? É isso mesmo. É isso mesmo. Gente, a placa Black One, 1 milhão. Temos uma placa aqui. Stephanie líquido. também pode entrar para mostrar essa placa, porque eu estava muito ansioso para vê-la. Muito obrigado. A gente, essa produção tá tudo. Olha o que chegou na minha casa. Vamos ver aí, está no meio aqui da gravação. Essa plaquinha, gente, ela veio de muito esforço, muito suor, muitas lágrimas. Mas, vamos ver aqui se vocês conseguem enxergar todos de uma vez só. Tentando fazer não sou blogueira, né? Vocês sabem que eu não sou blogueira. Mas, é essa plaquinha que chegou aqui, Keep Growing. E ela é o Hotmart Black, ou seja, a partir de quem faturou? 1 milhão de reais. Gente, faturamento de 1 milhão. Vocês têm noção? Esse dinheiro eu comprei uma cobertura? Ainda não. Esse dinheiro tá no meu bolso? Também não, porque esse dinheiro voltou para a empresa. Esse dinheiro voltou para contratar mais gente, esse dinheiro voltou para investir em novos produtos.
Mas eu acho que é muito legal ver esse reconhecimento. Estou muito feliz, muito obrigado pela comemoração. A gente tem esse bolinho, a gente tem a placa agora. Mas eu acho que eu estou muito feliz em compartilhar. Eu geralmente não falo de números aqui, eu não falo de faturamento da empresa. Mas eu acho que esse marco de 1 milhão faz sentido a gente falar sobre isso. Principalmente pela história, né? O BDP ele nasceu em 2021, estamos em 2024. Para que essa placa chegasse, levou 3 anos para isso acontecer. De muita consistência, de muitos lançamentos consecutivos. A gente está na 14ª turma, então significa que aconteceu 14 vezes. O produto teve que evoluir ao longo do caminho. O produto que começou na turma 1 não é o mesmo que está na turma 3, que ele já evoluiu. Da turma 4 já é uma evolução do 3, da 5 é a evolução do 4. A gente acrescentou professores convidados, o produto se tornou ainda mais premium. A gente trouxe módulos novos, trouxe um design mais legal, a gente trouxe uma dinâmica nova das aulas. Então, acho que isso é muito legal de compartilhar com os cidadãos. Primeiro, porque vocês acreditaram em mim, então muito obrigado. O BDP é um sucesso porque vocês compram também e divulgam e vão para os amigos. E eu acho que trazer o dinheiro e falar do faturamento aqui, que é esse marco do 1 milhão, é muito para inspirar vocês que dá para fazer. Eu acho que isso é um ponto, né? Exato, assim, dá para fazer. E, de novo, parabéns, Galileu. Acho que é um marco muito, muito especial. Eu, assim, que sou apaixonada por branding, né? Fico muito orgulhosa de ter pessoas de branding conseguindo essa conquista. E dá para fazer, gente. Eu acho que realmente não desistir, é ter consistência, é aprender, é conseguir construir essa comunidade engajada. Acho que você fez uma série de passos certos, né? E foi se mantendo, foi diversificando. E mérito absurdamente seu. E a gente vai aqui, tá com você na jornada de muitas plaquinhas e um capacete, quem sabe, no futuro. Já pensou chegar com um capacete de 250 milhões? Olha, que luxo. Eu vou deixar ele em cima da mesa. Não, gente, vou deixar aqui na mesa pra sempre. Pra todo mundo que enxergar falar, o que é aquele capacete? 250 milhões. Últimas recomendações. Então, quem tá afim de fazer esse movimento, crescer na Creator Economy? Tô aqui como criador, quero ouvir a opinião da Ana Beatriz. Esse é um grande conselho para fazer direito. Você contou um pouco de mim, falou um pouco de como eu fiz nesse processo, que realmente já contei para todo mundo. Tem dinheiro envolvido, tem a questão de tempo, levou 4 anos para isso acontecer, quase 4 anos para acontecer. Teve muita melhoria de produto ao longo do caminho, ouvi muito consumidor para trazer esses feedbacks e melhorar o produto. Que mais? O que mais você quer deixar de recado para os cidadãos? Olha, eu acho que também tem uma questão de começar. A gente vê muito isso em pesquisa. As pessoas têm o medo de começar, elas acham que elas precisam estar perfeitas, que elas precisam saber falar em público de uma forma perfeita, que o curso tem que começar no estúdio. Tem que começar no estúdio. E aí você não começa nunca. E assim, minha dica é começa. Começa com o que você tem hoje, não tenha vergonha. Uma das principais coisas, gente, que as pessoas têm vergonha da família e dos amigos, né? De como que as pessoas vão julgá-los. Ai lá, blogueira, né? Tá criando produto. Vendedora de curso. E as pessoas ficam com medo mesmo e param. Então tem uma dica assim, começa. Com certeza você vai aprender muito mais se você começar e testar, do que se você ficar tentando aprimorar para um dia. E aí o mês passa, o ano passa, aí a gente já tá quase virando o ano, né? E você não fez nada. Então, além de tudo que a gente já falou, eu acho que confie em você e dê esse start inicial e comece. Excelente dica para 2025, né? Esse episódio já fechando o ano aqui. Exato. Apenas comecem. E eu vou deixar aqui uma contribuição que mudou minha vida. Acho que em cima de tudo que você falou aqui, Ana, o meu terapeuta, quando eu tava nesse processo de sair do CLT e empreender, eu tinha muito medo. Muito medo de como seria, se isso viraria minha fonte de renda, se eu realmente conseguiria sustentar São Paulo, né? Morar em São Paulo é caro, se realmente isso seria o meu salário, ou seria só um hobby, né? Enfim, eu pensava muito nisso. E quando eu fiquei durante quase 4 meses nessa coisa meio impostora, de ninguém vai comprar, ninguém vai consumir, ninguém vai gostar, não vai vender, tarará, ele me disse uma frase que é, então tá bom. Então, já que você só quer começar com tudo certo, tudo perfeito, você acredita que mesmo assim não vai dar certo, então vá pra casa e fique fantasiando como seria esse outro futuro. Durma fantasiando, imaginando como seria essa vida se você realmente tivesse aberto sua empresa. E eu lembro que essa frase foi tão poderosa comigo que eu entrei num negócio, como assim? Vou ficar fantasiando? Ficar imaginando como é que seria o futuro? Pelo contrário, eu quero fazer acontecer. E isso foi um gatilho mesmo. Me deu raiva na hora que eu ouvi, mas foi um gatilho para falar, cara, no máximo, você vai aprender muito, você vai tirar o produto do ar, você vai melhorar o produto no futuro, você lança de novo. Máximo é o que vai acontecer. Todo o resto, o amigo tá dizendo que é blogueira, que tá passando vergonha, etc. Cara, deixa quieto. Deixa quieto. Acho que assim, foca no seu. E a beleza, gente, desse negócio ninguém vai saber se você vendeu 0, né?
Não é que você tá numa loja e o negócio tá lá. Tem um ranking, né, dos mais vendidos publicamente, quanto faturou cada um. Se você vendeu 0, se você vendeu 1, se você vendeu 2, ninguém vai saber. Então, assim, não tem essa exposição. Acho que tá muito mais na cabeça das pessoas. O emocional é o que pega bastante. Eu lembro que eu tinha também uma coisa de carreira, né? Eu vim muito dessas empresas. Então, passei 99, Oracle, Philips. E eu tinha uma coisa assim, o Galileu da 99, Galileu da Philips. E daqui a pouco era o Galileu vendedor de curso, né? Então, na minha cabeça, na época, em 2020, tinha uma coisa de ego também. Ai, nossa, eu vou vender curso na internet, né? E ficar, nossa, pedindo para as pessoas comprarem um curso. E um dia também virou essa chave. Eu falei, sim, é o meu próprio curso que eu tô colocando as minhas experiências, a minha visão de mundo. Quem realmente assistir esse curso e conseguir absorver os meus últimos 11 anos de carreira compilados em 8 horas de aula, vai estar muito bem. Não tenho vergonha nenhuma. Essa é uma marca minha que eu tô criando do zero, do jeito que eu gosto, do jeito que eu acredito. Então, vamos embora. Então, quando vira essa chavinha que é emocional, não era nem mais física nem financeira, porque dava pra fazer. Mas era essa resistência de falar, nossa, vai meio brega, né? Vender curso nos stories. Ai, meio brega ficar fazendo um post falando. E na hora que eu entendi, eu falei, brega é quem tá querendo fazer e não consegue. Fica botando defeito nos outros, né? Enfim, virou minha chave, o negócio andou e tá aqui, gente. Aí, ó o brega de 1 milhão. O brega de 1 milhão. Ana, muito obrigado pela sua contribuição. Você. Foi um papo incrível. Espero que os cidadãos saiam daqui super inspirados, porque assim, tem várias lições. Eu recomendo pegar um caderninho, escutar esse episódio de novo e anotar tudo. Brigadão e um beijo aí, cidadãos da Galileia. Beijo, gente. Se você gostou desse episódio, não esqueça de dar 5 estrelas no seu player favorito e mandar para pelo menos 3 amigos que estão pensando em fazer parte dessa Creator Economy, criar o seu próprio produto, criar sua empresa, seja físico, seja digital, para que eles escutem exatamente o caminho das pedras, que é o que tá aqui nesse episódio. E você sabe, se você não mandar para 3 amigos, seu passaporte cidadão da Galileia vai ser bloqueado e o seu visto vai ser negado e nunca mais você vai acessar conteúdo meu, beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @Galileu Nogueira, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.